Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Paz do nosso bom Deus seja sobre todos. Quero convidá-lo a fechar os olhos e orar. Que Deus fale aos nossos corações e que Deus seja honrado, cultuado com esse gesto de cantar, também de trazer ofertas. Que Deus seja honrado e glorificado com tudo isso. Pai, nós oramos ao Senhor pedindo graça, sabedoria, pedindo luz do Teu Santo Espírito Santo nessa hora, Pai. Oh Pai, fala conosco, ilumina nosso entendimento e ajuda-nos a crescer nesta hora. A cada um que aqui está, a cada um que ouve e acompanha aqui pela internet, fala ao coração, Pai, que nada venha distrair, que nada venha roubar a atenção e o foco, e que o objetivo do Senhor seja cumprido nesta hora, e que nossa vida seja tocada, despertada, chamada pelo Senhor, Pai, nesse instante, ao ler e meditar nesse texto. Pai eterno, te consagramos ofertas aqui trazidas, sejam bênçãos, sejam graça do Senhor na aplicação aqui, no Conexão com Deus. O Senhor continue a propiciar tua misericórdia, teu favor, e Deus eterno, multiplicar na vida de cada um que aqui está e tem sempre generosamente contribuído. De coração nós oramos, Pai, pedindo unção, pedindo poder, pedindo autoridade espiritual do Senhor para a ministração de tua palavra, no nome de Jesus, amém. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, pastor, possivelmente na igreja de Éfeso nesse momento. Paulo escreve esta chamada carta pastoral para ensinar Timóteo acerca das tarefas pastorais, acerca de como ele deveria bem conduzir a igreja, bem pastorear o rebanho do Senhor naquele lugar. Paulo já havia dado as instruções da primeira carta, várias instruções acerca das boas práticas, boas ministrações espirituais. Paulo, na segunda carta, de igual forma, fala para Timóteo, estimulando Timóteo a pastorear, a se animar, a se encorajar, mesmo diante da situação de prisão do apóstolo Paulo. Ele está fortificando Timóteo. Ele escreve dizendo para ele: seja forte, seja fiel, seja corajoso no ministério que você tem aí sob sua responsabilidade. E aqui, já no capítulo 2, Paulo começa a instruir Timóteo acerca de um problema que as igrejas daqueles dias estavam enfrentando muito, que era o problema dos falsos mestres. Vários pregadores itinerantes, uma das coisas que estavam acontecendo muito comumente na igreja daqueles dias, eram os pregadores itinerantes que apareciam nas igrejas, se hospedavam na casa dos crentes, eram recebidos como irmãos e viviam ali, ficavam ali algum período na casa daqueles crentes, abrigados, acolhidos por aquela igreja, e começavam a ensinar coisas contrárias à fé aos crentes. E começavam a ensinar um evangelho deturpado. Por isso que Paulo disse para Timóteo, exatamente nessa carta: procura apresentar-te a Deus aprovado como ministro. Ele diz que maneja bem a palavra da verdade. Ele fala do fundamento do evangelho que permanece, que é imutável. E aí então, falando sobre falsos mestres, falando sobre como essas pessoas se manifestariam com um comportamento complicado, que Paulo vai dizer que é como laço, que é como armadilha, porque se apresentam como profetas do Senhor, mas são falsos profetas, se apresentam como mestres do Evangelho, mas ensinam um Evangelho deturpado, que não é o Evangelho de Jesus ensinado aos apóstolos e ensinado pelos apóstolos à igreja. Era um Evangelho
misturado com gnosticismo grego, era um evangelho misturado com judaísmo, que era uma volta ao judaísmo, às práticas do judaísmo por vezes, e Paulo chama de negar a Cristo com esse tipo de evangelho. E aí então é que Paulo faz esta advertência do capítulo 3 que vamos ler. Paulo escreve advertindo assim: sabe, Timóteo, sabe, porém isso. Timóteo, tome nota disso. Timóteo, conheça, entenda isso. Preste atenção, Timóteo, eu quero que você entenda. Saiba de um fato, saiba de uma verdade incontestável acerca dos últimos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos fáceis. Tempos, muita gente espera tempo fácil, à medida que Cristo se aproxima de voltar. Mas não é o ensino de Paulo. Paulo diz: sobrevirão tempos difíceis. Paulo está dizendo daqui para frente, na contagem regressiva, a partir do momento que Jesus subiu aos céus, starta a contagem regressiva. E quanto mais a contagem regressiva passa, Paulo diz, sobrevirão tempos difíceis, porque com o passar do tempo os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, exibidos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, cansados, saturados. Ele está dizendo aqui, eles serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma da piedade, cantando música de crente, fazendo oração como crente, fazendo culto de crente, usando o vocabulário de crente, tendo a forma da piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres, vamos ler juntos esse que é o nosso versículo central, vamos lá? E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, aleluia, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente, o que vai acontecer com eles? Serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo
enganados. Enganando e sendo enganados. Queridos, esse texto, quando ele fala de Janes e Jambres, ele está dizendo do modo por que resistiram a Moisés. Isso daqui nos arremete a Moisés. Isso daqui nos manda para cerca de 1.500 anos atrás. Ou 3.500 anos atrás. 1.500 anos antes de Paulo. Quando Moisés chega ao Egito como enviado de Deus para libertar o povo hebreu. Moisés vem alegre, animado, entusiasmado, com o seu cajado que se transformava em cobra na mão. Moisés vem cumbido do poder de Deus. Ele havia metido a mão no peito, puxou, veio cheio de lepra, colocou de novo, puxou, a mão foi curada. Ele foi comissionado e ele foi apoiado agora pelo seu irmão Arão, que também vai junto com ele, que fala bem, que discursa bem, que defende bem as coisas de Javé. E eles chegam no Egito, dão a boa notícia aos hebreus: o Senhor de Abraão, Isaque e Jacó, nossos pais, nos enviou para libertar vocês. Nós viemos pregando a salvação. Eu sou o enviado de Deus para libertar vocês, para tirar vocês da escravidão do pecado. A salvação chegou, o reino do Senhor Deus de Abraão chegou, e vocês sairão do reino de Faraó para uma terra que mana leite e mel. E o povo, maravilhado, inflamado com aquela pregação de Moisés, diz: agora sim. Já havia 400 anos eles eram escravos no Egito. Haviam se passado 400 anos desde que vieram ao Egito. Nos últimos anos eles eram escravos. Eles já não eram bem-vindos no Egito. O povo egípcio daqueles anos lá de trás que os recebeu já não é mais o mesmo. Já é outro povo que dominou o Egito. E agora esse povo que ali está os domina, os escraviza, com medo que eles se rebelem contra eles e conquistem o Egito. Então, eles estão debaixo de um terrível sofrimento, de um abuso terrível, e Moisés chega com essa mensagem maravilhosa. Moisés então vai a Faraó e diz a ele: o Senhor meu Deus me enviou para libertar o seu povo, levá-lo ao Monte Sinai, e lá esse povo adorará o seu Deus. Muito fácil, não é? Só tinha que falar com o Faraó. Mas você se lembra, Faraó desdenha de Moisés. Faraó ridiculariza o discurso de Moisés e diz: Moisés, por que eu deveria libertar toda a minha mão de obra escrava? Porque eu deveria colapsar a economia do Egito por causa da conversa desse seu Deus? Porque eu vou desestruturar todo o mercado, toda a força de trabalho do Egito? Porque eu vou desfazer de tamanho bem que são os escravos? Porque eu daria um prejuízo tão grande à minha nação só por causa da ordem do teu Deus? Moisés então prontamente pega a sua vara, lança aos pés de Faraó. A vara de Moisés se transforma numa serpente e vai para cima daqueles homens que estão ali. Faraó pula para trás assustado, pânico na corte do Egito. Mas lá no Egito, segundo os Talmudes, segundo a tradição rabínica, a narrativa de Êxodo diz que havia magos diante de Faraó. A tradição rabínica nomina esses magos dizendo que se chamavam Janes e Jambres. E Paulo, por ser rabino do judaísmo, usa aquilo que os rabinos entendiam como sendo a maneira de chamar aqueles homens. E essa é uma tradição bem antiga que Orígenes chega a fazer menção dela, do nome desses cidadãos como sendo Janes e Jambres. Inclusive Orígenes fala da existência de um livro de Janes e Jambres bem antigo,
independente da tradição rabínica dos judeus. Então esses dois, essa dupla, Janes e Jambres, estão ali diante da corte de Moisés, e quando o Janes, cujo nome significa vexame, vergonha, o Jambres, cujo nome significa curandeiro espumante, quando eles notam aquela serpente, eles também correm, pegam suas varas, lançam no chão, e milagrosamente, misteriosamente, as varas daqueles magos se transformam em serpentes como a de Moisés. E eles estão dizendo, está vendo? Nós podemos fazer a mesma coisa. Você se lembra que a serpente da vara de Moisés engoliu a serpente deles. Mas Faraó, por causa da pregação de Janes e Jambres, porque eles eram sacerdotes das divindades egípcias, eles eram mágicos, eles eram profetas, eles eram curandeiros, eles eram guias, eles eram mestres religiosos, eles ensinavam, eles defendiam, eles reforçavam as crenças do Egito. Então eles desafiam Moisés. Moisés volta depois à presença de Faraó, transforma as águas do Nilo em sangue. O texto de Gênesis, texto de Êxodo vai dizer que Janes e Jambres fazem a mesma coisa. Êxodo 7 narra que eles, invocando a magia do Egito, invocando o poder de demônios, invocando poderes sobrenaturais, de alguma forma, com a alquimia deles, eles transformam água em sangue da mesma forma. Moisés então volta depois, envia uma praga de rãs. E rãs começam a brotar por todo o Egito. Os magos vão, invocam as forças ocultas, invocam o poder das trevas e também fazem subir rãs dos pântanos, das margens do Nilo. E dizem, está vendo, Faraó? Nosso Deus é tão poderoso como o Deus de Moisés. Nossa crença é tão verdadeira como a crença de Moisés. Não acredite em Moisés, não acredite no Deus de Moisés, acredite na nossa magia. E assim, eles seduzem, enganam Faraó, enganam o Egito, manifestam sinais diante do Egito, enganam também o Egito. Moisés volta à presença de Faraó, pega a terra, joga a terra para cima e transforma o pó da terra em piolhos. E aí, ao verem aquilo, Janes e Jambres, com os outros feiticeiros do Egito, pegam a terra, reproduzem o mesmo ritual de Moisés, fazem todo o rito de jogar terra para o ar. Só que a terra não vira piolho. E a partir dali, começa uma confrontação mais séria. Mas Paulo destaca aqui para nós, do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, estes hoje resistem também à verdade. O Egito tinha um sistema religioso extremamente fechado. Uma das principais, ou a principal divindade era Ra ou Amon. Daí o nome Amon-Ra. Para quem assistia Thundercats, Amon-Ra. Lá dizia o mal sempre vivo. Era uma fusão de Amon, que é o Deus Pai, Criador da terra, com Ra, que era a divindade principal. Eles acabaram fundindo Amon, o Amém, em egípcio, com Ra, e criaram a divindade Amon-Ra, que para eles era o Criador da terra, era o Criador de todas as coisas. E esse Amon-Ra era o Deus dos deuses, era o Deus Criador dos deuses egípcios. Além do Amon-Ra, tinha Kekhemet, que era filha de Amon-Ra, que era a deusa da destruição. Tinha o Tote, que era o filho de Ra, o deus da sabedoria. E aí se desdobrava o panteão de deuses. Anut, que era a deusa mãe, que era representada pela figura feminina, alguns dizem que era a mãe de Ra, e alguns dizem que na verdade, em relação a Amon, ela era neta de Amon-Ra, e ela era considerada o céu. O céu era a Nut, e a vida dependia aqui da Nut. Eles adoravam Ísis, que era também uma das deusas, e era
irmã e esposa de Osíris, também irmã de Sete. E Sete, que é casado, Sete, Osíris se casa com a sua irmã Ísis. Sete, com ciúme dessa união, acaba matando Osíris, seu irmão. E Horus, o filho de Osíris, vai e vinga a morte de seu pai, vencendo Sete e o expulsando e tornando ele uma divindade do mal. O Horus é casado com Hathor, que é uma deusa da fertilidade, a protetora dos amantes, dos aventureiros sexuais. Ela era a deusa que abençoava esses comportamentos. Osíris, por ter sido morto por seu irmão, se torna o deus dos mortos, que faz o julgamento dos mortos. E Osíris, quando as pessoas morriam, ele pegava o coração das pessoas e pesava contra uma pena. Colocava uma pena na balança e o coração, se o coração afundasse, é porque o coração estava cheio de maldade e esse indivíduo seria então lançado nas trevas. Se a pena pesasse mais do que o coração, então ele seria salvo. E aí você vai perceber que a maioria das múmias do Egito, quando enterradas, não tinham coração. Eles arrancavam o coração da múmia e jogavam fora. Para quê? Para quando chegar diante de Osíris, não tinha coração para pesar, para não ser condenado. O sepultamento dos egípcios, eles separavam os órgãos, colocavam em 4 vasos, enfaixavam o resto do corpo, desidratavam com sal, passavam a várias substâncias, mumificavam, porque eles acreditavam que as pessoas cedo ou tarde voltariam ao corpo, que elas ao morrer viveriam num outro mundo, mas elas voltariam para aquele corpo. Então era importante guardar os bens, guardar até mesmo os animais de estimação, guardar seus servos. E a situação de alguns ricos era tão crítica que quando eles morriam, gostava muito da esposa, sepultava a esposa junto com o marido, mesmo que ela não tivesse morrido. A esposa nunca intentava contra a vida do marido, né? Porque podia significar que ela seria sepultada junto. Os escravos e as esposas eram sepultadas juntas com o marido, porque ele as amava para que ele pudesse desfrutar delas na outra vida, e quando voltasse para essa vida, elas pudessem ser esposas dele. Sete, por ter matado seu irmão depois de vencido por Horus, se torna o Deus do caos, o Deus do submundo, o Deus também da destruição. E eles adoravam muito também a Anubis, que era também considerado o Deus do embalsamamento. Anubis era, por ser filho de uma traição de Osíris com Neftis, que era esposa de seu irmão, e ele então se envolve com ela, tem um filho com ela, e por ter um filho que é Anubis, Anubis se torna uma espécie de deus do submundo. E a tarefa de Anubis, porque ele embalsamou o corpo de Osíris, agora é embalsamar os corpos. Não sei se você já viu, deve ter visto em alguma gravura, ele tinha uma cabeça de chacal e corpo de gente. A religiosidade egípcia era diferente dos outros povos, porque eles praticavam muito o antropozoomorfismo, que eram as divindades. O corpo era parte de homem, parte de animal, quase sempre corpo de homem, cabeça de águia, cabeça de chacal, cabeça de touro, cabeça de vaca. As deusas tinham cabeça de vaca, asas de águia, cabeças de animais, aves de rapina. Assim os egípcios têm o seu sistema religioso fechado. Nós podemos listar pelo menos 220 deuses conhecidos dos egípcios e mais cerca de 1.800 outros ainda não catalogados. Ou seja, eles eram um povo bem repleto de deuses. Uma religião fortíssima, que influenciava a África, que influenciava Canaã, que influenciava até mesmo os celtas na Europa, que influenciava os gregos. Eles tinham um sistema religioso poderoso, um sistema político fechado. Para você ter ideia, o faraó para eles era a encarnação de Amon-Ra. Faraó era filho de Ra, era Ra encarnado, era Ra em forma de ser humano. Então,
eles têm aqui a religião, a política, a economia, todo o ciclo da agricultura deles dependia da bênção dos deuses, e eles estavam fechados nas suas regras, na sua cultura, nas suas práticas, nos seus ritos. Os cultos eram longos, cerimônias pesadíssimas, regadas a cerveja, regadas a álcool, sexo livre em algumas delas, sacrifícios de animais, em algumas vezes sacrifícios até de gente, de pessoas, e eles eram presos, fechados nesse sistema. E Moisés desce ao Egito para pregar, para dizer que Ra não é Deus. Moisés chega no Egito para dizer que o Deus criador do sol, o Deus criador da lua, que para eles Nut era a lua, era o Deus céu, Ra era o Deus sol. E Moisés chega no Egito para dizer a eles que o Deus criador dos animais, que o Deus criador dos homens, que o Deus eterno, não criado, o enviou para libertar aqueles hebreus. Os egípcios se consideravam superiores politicamente, economicamente a todos os outros povos. E Moisés chega dizendo que o sistema religioso deles está errado, que a filosofia deles está errada. Moisés chega lá dizendo que os deuses deles eram falsos. Moisés chega no Egito dizendo que o Deus verdadeiro o havia enviado, e que aquele sistema econômico, que aquele sistema social que eles haviam montado estava equivocado, que a cultura deles está errada, e que eles estavam errando contra o Eterno ao escravizar os hebreus. Você consegue perceber aqui o choque? Que Moisés vem para o meio de uma cultura toda pronta, montada, estruturada, com um panteão de deuses todo fechado. E ele chega lá dizendo, um Deus que não é nenhum desses do panteão de vocês, não é nenhum desses 200 deuses, não é nenhum dos outros 1.800 mais desconhecidos deles, um Deus que não está em nenhum livro dos mortos deles, um Deus que é maior do que o faraó Amon-Ra encarnado, um Deus que é maior do que Anubis, que controla vivos e mortos, um Deus que é maior do que Osíris, um Deus que é maior do que qualquer divindade egípcia. O Senhor da história e do cosmo nos enviou para libertar os hebreus. Aí o que Janes e Jambres fazem? Resistem a Moisés e dizem, Moisés, você está errado, essa mensagem que você prega é falsa, esse Deus que você prega não é verdadeiro, essa religião que você traz não é verdadeira, essa sua crença errada. Moisés, para de bobagem, Moisés, não acredite nessas coisas, Moisés, isso é ridículo, a ciência do Egito prova que tua fé é errada, as religiões do Egito são superiores à tua, você não pode desrespeitar as crenças do Egito, você não pode desrespeitar as divindades do Egito, você tem que respeitá-las. Moisés, você tem que se submeter ao sistema, você tem que se deixar inclinar e subjugar pelo sistema do Egito. Moisés, você não pode se levantar contra o sistema, Moisés. Essa foi a luta. Agora Paulo está escrevendo para Timóteo no meio de uma outra luta. Não é o sistema egípcio, mas é o sistema romano de vida. É a crença romana, é a fé romana. Os cristãos estão pregando não contra Amon-Ra, estão pregando contra Zeus, estão pregando contra os deuses dos gregos, dos romanos, estão pregando contra Diana, estão pregando contra Nike, estão pregando contra os deuses do Olimpo, estão pregando contra a religião greco-romana, estão pregando contra o judaísmo, e eles estão dizendo que esse sistema está errado, que essas crenças estão erradas, que a fé está equivocada, os deuses são falsos, os cultos são equivocados. E Paulo escreve para Timóteo dizendo, Timóteo, continua firme nessa tarefa de pregar contra esse sistema. E não estranhe, porque da mesma forma que Janes e Jambres resistiram a Moisés, mestres do século agora vão resistir a vocês, resistirão a nós, resistirão a Cristo, resistirão à verdade.
E Paulo escreve para Timóteo dizendo que nos últimos dias isso permaneceria. Ou seja, será que isso acontece em pleno século XX? Em pleno século XXI? Será que isso acontecerá se chegar ao século 22? Paulo está dizendo que à medida que o cronômetro se aproxima da contagem final, os homens, Paulo diz, no seu comportamento, Paulo lista que ele diz, os homens serão egoístas, eles vão pensar em si mesmos antes de que os outros, eles serão avarentos, que eles vão se preocupar com ter, com dinheiro, com bens, com carros, com coisas. Os homens serão avarentos, apegados aos bens. Os homens serão amantes do dinheiro. Paulo usa o termo grego philarguros, que é amor ao dinheiro, amor às coisas. Os homens vão amar coisas, vão amar dinheiro. Os homens vão amar mais dinheiro do que pessoas. Os homens serão jactanciosos. Os homens serão exibidos. É o que quer dizer jactanciosos. Os homens gostarão de se exibir, de se amostrar para as pessoas. Os homens gostarão de expor quem eles são e receber os aplausos dos outros. Os homens, ele diz, serão arrogantes. Eles não serão pessoas que gostam de ouvir conselhos. Eles vão se sentir maiores que os outros, acima dos outros. Paulo diz, os homens serão blasfemadores. Eles não vão levar Deus a sério. Eles vão difamar. Eles vão injuriar. Eles vão brincar. Eles farão piadas com as coisas de Deus. O nome do Senhor será enredo de carnaval. O Senhor Deus será zombado nas comédias. O nome de Deus será enxovalhado. Será motivo de chacota, de brincadeira. O rei do universo vai ser visto por alguns como o rei momo da festa deles. Eles vão blasfemar. Os homens serão assim. Não se importarão com as coisas de Deus. Eles serão desobedientes aos pais. Será que tem filho desobediente aos pais hoje? Quase não tem, né? Quase não tem os que obedecem. Que tem de filho que desobedece. Ele diz, eles não importarão com paternidade. Eles irão desconstruir a paternidade. Eles irão destruir a família no formato original dela. Eles irão destruir a família no formato instituição divina dela. Eles serão ingratos. Não serão pessoas capazes de agradecer ao Criador. Serão irreverentes. Eles serão pessoas irreverentes. É engraçado na nossa sociedade hoje que irreverente é até sinônimo de virtude. Você já viu apresentar um cantor ou um ator famoso? Uma das qualidades dele é que ele é irreverente. Irreverência aqui é característica do homem depravado, decaído, em estado de decomposição moral. Ele diz, os homens serão, então, irreverentes, desafeiçoados. Os homens serão pessoas sem afeição, sem ligação natural. Maridos que perdem a afeição e trocam suas esposas tão facilmente. Mulheres que perdem a afeição. Filhos que não estão nem aí para o pai. Pais que jogam filhos no lixo. Pais que só pagam a pensão porque se não pagar vão presos. Falta do afeto. Pessoas que não amam as outras. Que roubam as outras. Que trapaceiam, que prejudicam as outras porque não tem afeto, que causam um dano terrível ao outro porque não tem afeto pelos outros. Os homens serão implacáveis. Os homens serão pessoas sem regras, pessoas que não têm conserto. Aqui ele diz implacáveis, caluniadores. E aqui uma palavra pesada. A palavra caluniador no grego é a palavra diabolos. O homem será representante, evidenciador do diabo no seu comportamento. Vão se comportar como Satanás se comportou desde o começo, desde lá de trás de sua queda. Serão sem domínio de si. Eles não vão dominar sua vontade de beber. Eles não vão dominar seus apetites sexuais, seus desejos, suas taras. Eles não vão desejar seus rompantes, seus ímpetos de violência, de agressividade, de ódio. Sem domínio de si. Os homens, ele diz, serão cruéis,
a crueldade, a violência, a maldade será a marca distintiva dos homens à medida que os últimos dias passam, se aproximam. Esses dias recebi um vídeo, um colega do Rio de Janeiro, tem uns parentes policiais, de vez em quando ele manda uns vídeos terríveis. E ele mandou um vídeo de um bandido que estava matando o outro. Fez um interrogatório, depois matou. E depois de matar, um estava ensinando aquele iniciante como que arrancava o coração. E tinha que arrancar o coração, exibindo para o vídeo, morder e arrancar um pedaço do coração. Isso era uma forma de mandar recado para os outros, para dizer: se invadir o nosso território, se furar os nossos códigos, se trair a nossa confiança, é isso que vai acontecer com vocês. Isso é crueldade, mas a crueldade parece bonito, parece motivo de ostentação em vídeo e foto para a geração do século 21, queridos. Os homens serão inimigos do bem. Inimigos do bem. O bem é transformado em mal, o mal é transformado em bem. Um dos slogans da forma de pensar do século XX e aí passando para o século XXI também, é que há um pouco de bem no mal e um pouco de mal no bem. Por isso que cada vez mais, até mesmo nos heróis do cinema, você tem o anti-herói, você tem o herói que é mau. Você tem o herói que é um vilão que vira herói. Que é um vilão que faz o bem, porque tem um pouco de bem no mal, um pouco de mal no bem. E os homens vão se tornando inimigos do bem, porque o herói é o bandido, o herói é o assassino, o herói é o vilão, o herói é o mal, para ensinar você a amar o mal. Fala a verdade. Você já assistiu novela? E torceu para o sujeito largar a mulher e ficar com a amante? Porque a mulher não presta, e a amante é gente boa. Não precisa confessar não, mas eu sei que você já viu. O enredo da novela já fez isso com você. O enredo do filme já fez isso com você, torcer para o bandido. Estava assistindo um filme uma vez e no meio do filme eu parei para pensar: puxa vida, estou torcendo para o bandido. O herói do filme era o bandido. E a gente estava torcendo para o sujeito escapar e conseguir ficar com a fortuna que ele roubou. Sabe por quê? Porque o mundo quer nos tornar inimigos do bem e amigos do mal, amigos das coisas erradas, amigo do imoral, amigo do sujo, amigo do profano, amigo do errado. Traidores, traição, até como virtude na sociedade. Atrevidos, pessoas atrevidas. Quer dizer, precipitados, apressados, enfatuados, que dá aqui uma ideia da fumaça que bate no olho e arde o olho e incomoda. As pessoas estão incomodadas, enfatuadas. Você já viu que as pessoas estão assim, incomodadas? Nada as faz felizes, nada as satisfaz. E elas andam atrás de uma felicidade, de um prazer, de uma realização, de um cumprir de um desejo. E quando alcançam e querem outra, e tem outra coisa e outro desejo, cada vez mais a humanidade vai em busca de uma alegria, de uma felicidade, de um prazer. E elas nem sabem o que é. Enfatuadas, cansadas. Estava olhando sobre uma onda, uma moda na Rússia, de jovens, entre 18 e 34 anos de idade. A onda de brincadeiras, de diversão, é o menino chegar na beirada de um prédio de 20, 30 andares. E ele então coloca a mão, planta uma bananeira assim, faz um malabarismo na beirada do prédio. Sabe para quê? Para a adrenalina subir. E ele sentir prazer. E aí, entrevistando aqueles jovens, por que eles faziam isso? Por que eles não se divertiam de outra forma? Um menino de 18 anos de idade dizia: eu já fiz sexo de todo jeito. Eu já fumei maconha, cheirei cocaína, já usei LSD. Eu já tive sexo com homem, com mulher, com animal. Não tem mais nada para fazer. Não tem mais nada que dá emoção. Não tem mais nada que dá prazer.
que dá prazer é quase morrer. E quando um de vocês cai e morre, morreu, a gente acha legal. Isso é moda, isso é onda. Em alguns países, queridos, uma humanidade enfatuada, mais amiga do prazer, da diversão, do pancadão, mais amiga do baile, mais amiga da festa, mais amiga da embriaguez, mais amiga do sexo ilícito do que de Deus. A humanidade gosta disso. Aqui o texto vai nos falar do Janes e do Jambres. E a primeira atitude deles, ele diz, é que resistem à verdade. Eles resistem, aqui a palavra quer dizer contestam, rejeitam, lutam contra a verdade, lutam contra o evangelho como verdade. Eles colocam-se em oposição ao evangelho. Paulo está dizendo, irmãos, nos últimos dias, os tempos serão difíceis, porque pessoas se levantarão e farão oposição acirrada contra o evangelho. Fizeram contra Moisés, quando ele chega proclamando a libertação no Egito. Fizeram contra Paulo, quando ele se levanta pregando o evangelho. Fizeram contra Timóteo, e Paulo diz, Timóteo, na prática do ministério, pessoas resistirão, pessoas farão oposição. Não devia nos assustar, irmãos. Não devia nos desanimar, não devia nos desestimular, não devia intimidar você saber que pessoas colocar-se-ão contra, vão fazer oposição, vão contestar, vão dizer que a Bíblia é mentira, vão dizer que Deus não existe, vão dizer que o Evangelho não é verdade, vão dizer que não existe céu, que não existe inferno, que Deus não mandará ninguém para o inferno, vão dizer que Deus não é do jeito que você acredita, vão dizer que tudo aquilo que você crê é mentira. É assim que Janes e Jambres fizeram milagres, apresentaram provas, manifestaram as artes, a ciência do Egito, e com a ciência do Egito, com o poder do Egito, com a capacidade cultural avançada do Egito, contestaram Moisés, e até certo ponto, provaram para Moisés que ele estava errado. Paulo está dizendo, é assim que farão com o Evangelho. Então não se assuste com as teses que provarão que você está errado. Não se assuste com os milagres que provarão que você está errado. Não se encurve diante das serpentes feitas pelo poder de Satanás pelas mãos de Janes e Jambres. Espera até ver o que Deus fará. Espere até ver aquilo que é a obra de Deus prevalecendo sobre as obras das trevas. Como aquela serpente de Moisés engoliu as serpentes de Janes e Jambres. Nós temos que olhar para isso, irmãos. Eles vão se colocar contra. Segundo lugar, Paulo está dizendo que eles vão deturpar. Eles têm a mente corrompida. Ele diz, eles resistem à verdade. Colocam-se contra, farão oposição à verdade. Vão se opor, vão ser contra. Tem partido político contra. Tem escolas contra, tem música contra, tem ator contra, tem canal contra, tem sistema social contra, tem lei contra. Mas não se assuste, não se intimide com isso. Mas eles também, além de ser contra, vão deturpar. E aqui é pior do que quem é contra. Porque quem é contra e você sabe que é. Mas pior do que ser contra é deturpar. Paulo diz, eles têm a mente corrompida. Olha o que Paulo fala deles. Eles têm são homens de todo corrompidos na mente. A mente é de todo corrompida. A mente é de todo deturpada. De certa forma, Janes e Jambres, ao resistir a Moisés, é bem possível que tenham sido eles que tenham colocado aquele discurso na boca de Faraó que diz assim, vocês podem ir ao Monte Sinai cultuar a Deus. Deixa as crianças, deixa o gado, vão os adultos e depois vocês voltam. E nós vamos fazer uma grande festa aqui no Egito. Vamos fundir as nossas religiões e fazer de tudo uma religião só. O que Janes e Jambres estão tentando provar para Moisés é que o Deus de Moisés é conhecido por eles. O
ponto áureo é quando Moisés, eles transformam a serpente, Moisés transforma a vara na serpente, engole a deles. Moisés transforma a água em sangue, eles transformam também. Moisés manda a praga de rã, eles fazem rã subir também dos pântanos. Mas aí quando Moisés transforma terra em piolho, o texto diz assim, fazendo o mesmo com as artes mágicas. Capítulo 8 lá de Êxodo. Fazendo o mesmo. Lá no hebraico, está dizendo que eles fizeram a mesma coisa que Moisés fez. Olha, o Janes e o Jambres estão virando crente. Versão gospel de Janes e Jambres. Eles agora estão fazendo igual a Moisés. Ah, Moisés, nós também damos conta. Fazer um culto igual ao seu, fazer um ritual igual ao seu. Nós também sabemos falar a linguagem de Moisés, nós sabemos fazer os rituais de Jeová. Nós também faremos o que Jeová faz. Eles fizeram a mesma coisa no versículo 18 do capítulo 8. Tentaram fazer o mesmo. E aí Paulo diz, eles têm a mente corrompida. Eles são capazes de achar que eles podem fazer o culto de Deus do jeito deles. Eles são capazes de pensar que eles podem inventar uma religião de Deus do jeito deles, que Deus vai aprovar. Irmãos, na minha opinião, esse é o maior mal que o cristianismo enfrenta hoje. O maior desafio que o cristianismo enfrenta hoje não é a oposição do Islã. O maior desafio que o cristianismo enfrenta hoje não é a perseguição do satanismo, não é a perseguição do comunismo. A maior resistência ao cristianismo hoje são os homens reproduzindo o cristianismo com suas técnicas, com suas metodologias. O cristianismo é o cristianismo adaptado ao jeito humano de ser. É o cristianismo adaptado ao ser humano. É o Janes e o Jambres tentando reproduzir o que Moisés fez. Isso aqui é grave. Paulo diz que uma das marcas dos homens dos nossos dias é que eles têm a forma da piedade, negando, entretanto, o poder. É curioso. Janes e Jambres, quando foi para transformar vara em serpente, eles transformaram. Quando foi para transformar água em sangue, eles transformaram. Quando foi para fazer rã subir do pântano, eles fizeram. Mas um milagre que transforma terra em piolho, eles não conseguiram. Porque esse milagre aponta para quem Deus é na criação. Deus transformou o pó da terra em um ser vivo, em uma alma vivente, que é o ser humano. O poder da criação da vida está nas mãos de Deus. E Satanás não pode imitar o que Deus faz. Satanás pode produzir morte. Satanás pode produzir mudança da substância das coisas, da aparência das coisas. Satanás pode simular as coisas de Deus, mas Satanás não pode reproduzir a essência das coisas de Deus. Os homens podem, com as suas ciências, mudar a substância das coisas, mudar a forma das coisas, mas o homem não pode gerar vida, produzir vida do que é inanimado. E Deus pode, e Deus transforma terra em piolho, porque é o Deus que do pó fez o ser humano. A religião falsa pode produzir ritual, pode produzir igreja, pode produzir literatura cristã, pode reproduzir música cristã, mas não pode reproduzir cristianismo verdadeiro, gente. Porque cristianismo verdadeiro só acontece por intervenção sobrenatural de Deus, fazendo um homem e uma mulher nascer de novo, ter uma nova natureza, diferente daquela de Adão e Eva, igual àquela natureza de Cristo, aquele que desceu do céu e tem uma natureza divina, e agora entra nos nossos corações como uma divina semente, e muda totalmente o nosso coração e nos dá uma nova natureza, que agora não tem mais prazer, não tem mais alegria nas coisas do pecado. Um cristão verdadeiro, genuíno, ele pode cometer equívocos, erros, mas a tristeza virá no seu coração, porque ele é uma nova criatura. Eu vi uma
cena, um tempo atrás, muito interessante, de um jovem que chegou a um pregador. E aquele jovem disse assim: eu não sei se eu sou eleito. Eu não sei, eu não tenho certeza se eu sou salvo, se eu sou eleito. O pastor virou para ele e disse assim: é fácil você saber. Ele falou: como, pastor? Ele falou assim: olha, vai para o baile, vai para a boate. E lá, se você tiver vontade de ficar com alguém, fica, bebe. Se tiver droga, usa. E se você tiver vontade de bater em alguém, bate. E se for homem ou mulher que você quiser sexo, vai lá e mergulha e entra de cabeça no pecado. O menino virou para o pastor e disse: que é isso, pastor? O senhor está achando que eu sou doido? Eu não vou fazer uma coisa dessa jamais. O pastor disse: está vendo? Então você é crente, é salvo. Porque eu, como pastor, estou te dando autorização para você ir fazer o que você quiser. Porque o que te impede de fazer? Ele disse: é o temor a Deus. Pois é. Esse temor a Deus é um milagre. Esse temor a Deus é o bem mais precioso que recebemos na nossa vida. Isso é o novo nascimento, isso é a nova natureza. Nenhum crente devia ficar infeliz porque não consegue mais ir para o pecado. Pelo contrário, meu querido, esse é o maior milagre. E se isso não aconteceu com você, ore, chore, se debruce diante de Deus e fala: Deus, eu preciso nascer de novo. Deus, eu quero esse milagre da vida em mim. Eu quero ser um morto que recebeu vida pelo poder de Cristo Jesus. Agora, o ritual dos homens não pode produzir vida. Nós podemos simular cultos. As pessoas podem ter cara de crente, cheiro de crente, comportamento de crente, usar roupa de crente, cabelo de crente, falar igual crente, ou glória, ou vaso. Eu vi uma onda, né, no meio evangélico que chamou de vaso. Eu acho estranho, não sei não. Ou vaso. Vem vaso sanitário na minha cabeça. Um negócio esquisito. Não sei se é a minha cabeça que é ruim. Acho que vaso é porque é vaso usado por Deus. Mas assim, na minha cabeça o negócio não vai legal. Mas assim, a linguajar é vocabulário gospel, ou vaso, ou abençoado, ou abençoada. É fácil imitar, é fácil decorar, é fácil sair por aí chamando o outro de vaso, é fácil sair por aí chamando o outro de irmão, é fácil dizer. Esses dias eu estava num lugar, quando nós saímos, a pessoa, eu falei assim: Deus te abençoe, já pelo hábito de falar, e o sujeito virou: Deus te abençoe também. Minha esposa falou assim: deve ser crente. Eu falei: eu acho que não, sei não. Mas às vezes as pessoas, por falar Deus te abençoe, você fala: ué, deve ser irmão. Oh, queridos, isso é a forma da piedade. Isso é a forma da santidade. A forma do vocabulário. O sujeito pode ter a forma da pregação. Ele pode ter a forma, ele pode ter os cacuetes aqui, né, pentecostais, de falar: oh, glória a Deus. Ele pode ter o cacuete tradicional: Deus Todo-Poderoso de Abraão, Isaac e Jacó. Mas não é salvo, não é crente, não é convertido. Está na igreja, imita a piedade, tem forma de piedade, tem cara de piedade. Paulo diz: mas nega o poder. Não pode transformar a terra em piolho, porque só o poder de Deus pode. Um dos nossos grandes problemas são os falsos crentes, resultado da pregação do falso evangelho. Resultado do ministério de falsos pregadores, de falsos pastores, de falsas igrejas. Esse é um dos grandes desafios. Paulo está dizendo: Timóteo, é assim, esse é um dos problemas, essa é uma das doenças dos últimos tempos. Por último, Paulo diz: eles serão reprovados. Ele diz: uma mente corrompida. Eles resistem, eles corrompem o evangelho. Paulo diz: são réprobos quanto à fé. Eles são reprovados por causa do evangelho. O evangelho os reprovará. O adokmos que Paulo usa aqui quer dizer verificar, examinar, confrontar essas pessoas. O evangelho de Cristo Jesus vai testar essas pessoas e vai atestar o que não é aprovado, vai desqualificar, vai desaprovar, vai mostrar o que é espuro e falso. Paulo diz: não irão avante, a insensatez deles será como a de Janes e Jambres, totalmente exposta. Oh, queridos irmãos,
Moisés desceu ao Egito e confrontou aquela cultura de Horus, de Ra, de Amon-Ra, aquela crença de Osíris. Paulo pregou e disse: isso está errado. Moisés pregou e disse: essa crença é errada. Ele foi a Faraó e disse: o Deus soberano e verdadeiro me enviou ao Egito para libertar Israel. Deus manifestou o poder e o juízo sobre o Egito. Deus levantou Paulo, Timóteo, Silas, Pedro, João. Jesus levanta seus discípulos e os envia ao mundo para confrontar o sistema econômico, religioso, social, cultural. O Senhor levanta, envia seus discípulos e diz a eles: confrontem esse sistema mundano, caído, pervertido, depravado de pecados. Deus levantou esses homens para isso, para reprovar esse sistema. Eles são réprobos, são reprováveis diante de Deus. E a pregação do Evangelho é para reprovar o erro do mundo, é para reprovar o pecado do mundo. Foi assim nos dias de Lutero, nos dias de Calvino. A igreja se tornou um sistema pecaminoso que pregava a salvação por obras, que pregava perdão pagando dinheiro. A igreja se torna, como diz Lutero ao chegar em Roma, que ele assusta e diz que prostituição e adultério são os menores pecados praticados em Roma nesses dias. E ele, decepcionado com o que ele vê em Roma, porque ele pensou que chegaria em Roma e lá seria um lugar de freiras, monges, santos, adorando a Deus, lendo as Escrituras, e o que ele viu foi promiscuidade, foi luxúria, foi dinheiro, ouro, uma igreja deturpada, corrompida, pervertida. Mas ele não hesita, ele se levanta contra o sistema, ele escreve as suas teses dizendo: está errado, é reprovado, essa crença é equivocada, esse comportamento é equivocado, consertem seus caminhos. A mesma coisa que Calvino faz na Universidade de Avignon. Ele, lendo as Escrituras, vê os erros, vê as crenças erradas, vê os equívocos filosóficos, sociológicos, religiosos, teológicos, e se levanta como uma voz de Deus contra aqueles erros e pecados. E, meu querido, nós estamos no meio de uma sociedade equivocada, mentirosa, falsa, cheia de pessoas, como diz o texto a nós, arrogantes, egoístas, avarentos, jactanciosos. Nós estamos no meio de uma cultura, irmãos, de pessoas blasfemas, desafeiçoadas, implacáveis, desobedientes aos pais. E o que você vai fazer? Ser parte dela ou se levantar como Moisés, e que venha Janes e que venha Jambres, e você os repreenderá em nome de Jesus, no poder e na autoridade de Jesus, porque você sabe que como Moisés foi enviado ao Egito, como Paulo e Timóteo foram enviados ao Império Romano, você é enviado de Deus ao Brasil. Você é enviado de Deus à sociedade paulistana para dizer: não seja arrogante, não seja blasfemo, não seja idólatra, não seja promíscuo, não seja equivocado. Você é o enviado, a enviada de Deus para essa sociedade, para se levantar contra Janes e Jambres. Tempos difíceis, porque os homens se tornaram assim. Tempos difíceis, porque os homens têm se tornado assim, egoístas, loucos, jactanciosos. A pandemia que vivemos evidencia claramente o quanto a nossa humanidade está perdida. De OMS ao médico do posto ali da esquina, uma medicina perdida. De ONU ao vereador da Câmara da menor das cidades, uma política perdida. Homens egoístas, jactanciosos, arrogantes. A nós, queridos, Paulo diz aqui a Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. Você tem seguido de perto, e você sabe de tudo que eu passei, mas de todas essas coisas Deus me livrou. Então você sabe de que lado ficar. Oh, queridos, o que nós temos que fazer? O texto diz: os homens serão egoístas. Então, olha só, volta nessa lista aí, para a gente fechar com ela. Paulo diz: os homens serão egoístas. Então decida ser altruísta. Os homens serão avarentos, decida ser generoso. Os homens serão jactanciosos, decida ser modesto na sua roupa, no seu comportamento, nas suas posturas. Os homens serão arrogantes, decida ser humilde. Os homens serão blasfemadores, decida falar bem, não mal de Deus.
Os homens serão desobedientes, decida ser obediente, honrar seu pai e sua mãe. Os homens serão ingratos, decida ser uma pessoa agradecida. Os homens serão irreverentes, decida ser reverente. Os homens serão desafeiçoados, decida amar até quem te odeia e responda ao ódio com amor. Os homens serão implacáveis, decida ser alguém regrado no meio dessa sociedade desregrada. Os homens serão caluniadores, decida ser alguém que fala bem dos outros e não mal. Os homens serão sem domínios de si, decida ser alguém moderado, que controla a si mesmo, que controla a boca, o pensamento, os olhos, a língua, o corpo, e é moderado. Os homens serão cruéis, decida ser misericordioso. Os homens serão inimigos do bem, seja você um amigo e propagador do bem nessa sociedade caída. Os homens serão traidores, decida ser leal, fiel até a morte. Os homens serão atrevidos, decida ser alguém modesto, calmo, tranquilo, controlado. Os homens serão enfatuados, decida ser alguém feliz e resolvido nessa sociedade enfatuada, que nada satisfaz. Os homens serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, decida ser mais amigo de Deus, mais amiga de Deus do que dos prazeres. Os homens terão forma da piedade, decida que você terá a forma e que você terá a essência, o poder do Espírito Santo e da piedade na sua vida, e evidenciará isso diante dos homens. Janes e Jambres estão por aí, mas você é chamado para ser Timóteo, para ser continuador do que Timóteo fez. Paulo disse para Timóteo, tu porém, Paulo disse para mim e para você, pela pena movida pelo Espírito Santo, você porém, segue de perto o que eu ensino a vocês. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude diante desse sistema social montado, arranjado, como era do Egito. Moisés chega lá para confrontá-lo. Que eu e você sejamos os agentes de Deus, enviados a essa sociedade, a esse sistema idólatra, pervertido, com sua ciência, seu sistema, sua economia, sua lei, sua ordem, mas que você se erga como enviado de Deus para proclamar libertação ao povo de Deus nessa sociedade caída na qual vivemos, e para anunciar o juízo de Deus sobre ela, como veio o juízo de Deus sobre o Egito. Deus te abençoe em nome de Jesus. Janes e Jambres, tempos difíceis, mas no meio dos tempos difíceis, Deus nos livrará de toda obra maligna. Deus nos sustentará com um testemunho vivo da fé e do Evangelho, em nome de Jesus. Fique em pé e faça uma...